Olá! Boas-vindas ao Legiscast. Hoje a gente vai fazer aquela análise mais aprofundada, sabe? Focada na legislação que cai mesmo nos concursos. O nosso alvo hoje é a Constituição do Estado de São Paulo, especificamente o capítulo do Poder Executivo. Tema quentíssimo, né? Especialmente para quem está aí na batalha por uma vaga na PMSP ou outros concursos aqui de São Paulo. Se você tiver com a sua legislação esquematizada aí à mão, pega para acompanhar com a gente, ponto a ponto. Nossa missão aqui é descomplicar, né? Destacar os artigos mais importantes sobre governador, vice-secretários, tentar traduzir o juridiquês para um conhecimento prático para a hora da prova. Então, para começar, organizando as ideias, quem é que de fato comanda o Executivo Paulista? E por quanto tempo fica no cargo? Parece básico, né? Mas olha, as bancas adoram os detalhes aqui. O começo de tudo está lá no artigo 37 da Constituição do Estado. Ele diz que o poder executivo é exercido pelo governador e o tempo de mandato, 4 anos. E aqui já tem um ponto de atenção clássico, né? Pode ter reeleição, mas só para um único período seguinte. Quer dizer, no máximo 8 anos direto, igual na federal. Mas é sempre bom reforçar isso. Exato. E essa limitação a uma reeleição só, ela tem um impacto grande na política, né? Impede que a pessoa fique lá para sempre, força uma renovação, pelo menos na teoria. Agora, como é que se chega lá? Bom, o artigo 39 organiza o calendário. A eleição é no primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Se precisar, né, se ninguém tiver maioria absoluta, aí tem segundo turno. É no último domingo de outubro. E um detalhe, sempre no ano anterior ao fim do mandato atual, para dar tempo para a transição. E a posse já está marcada na Constituição, 1º de janeiro do ano seguinte. Tudo bem amarradinho, sabe? Faz todo sentido essa organização para garantir a transição, né? Mas e se acontece alguma coisa inesperada? Tipo um impedimento, uma renúncia? A Constituição pensa nisso, certo? O vice entra em cena, com certeza. A Constituição é bem detalhista nisso, para garantir a continuidade, né? O artigo 38 é claro. O vice substitui se o governador tiver impedido temporariamente. Sei lá, uma doença, uma viagem. E ele sucede se a vaga for definitiva. Renúncia, morte, perda de mandato. Essas coisas. O vice é o sucessor natural imediato. Ok, isso parece claro. Governador não pode, ou o cargo fica vago, assume o vice. Mas, e se a coisa complica mais? Tipo, os dois, governador e vice, ficam impedidos juntos, ou pior, os dois cargos ficam vagos de vez. Quem assume o barco? Ótima pergunta. E crucial. A Constituição não deixa essa ponta solta, não. O artigo 40 estabelece uma linha sucessória bem clara para esses casos de duplo impedimento ou dupla vacância temporária. Se nem o governador nem o vice podem assumir, a responsabilidade passa, olha só a ordem. Primeiro, presidente da Assembleia Legislativa. Depois dele, o presidente do Tribunal de Justiça. É uma sequência hierárquica, né? Bem definida para não ter vácuo de poder. Presidente da Assembleia, depois presidente do TJ, essa ordem é fixa, então. Tem que memorizar isso aí. Tem mesmo. É o tipo de detalhezinho que examinador adora colocar na prova. Mas ainda tem o cenário da dupla vacância definitiva. Isso está no artigo 41. Se os cargos de governador e vice ficam vagos para sempre, não adianta só chamar o próximo da fila para tocar até o fim do mandato. A solução é mais drástica. A Constituição exige novas eleições. Novas eleições. Sério? E quando? Rápido. Relativamente rápido. O artigo 41 diz que a eleição tem que acontecer 90 dias depois de aberta a última vaga. É prazo constitucional. E aqui, ó, atenção, um detalhe fundamental do parágrafo 2º que direto vira pegadinha. Quem é eleito nessa eleição suplementar não começa um mandato novo de 4 anos, não. Essa pessoa é eleita só para completar o tempo que faltava do mandato original que foi interrompido, para não bagunçar o calendário eleitoral nacional, sabe? Então, atenção total. Nesses prazos, 90 dias para a nova eleição e na regra de completar o mandato. Isso é importante. Entendido. Mandato, eleição, sucessão. O básico está coberto. Agora, vamos pensar no mandato em si, no dia a dia. Quais são as regras, os deveres, o que se exige de quem está lá como governador ou vice?
O artigo 43, por exemplo, fala da posse. Acontece numa sessão solene, lá na Assembleia Legislativa. Aí o eleito jura manter, defender, cumprir as constituições federal e estadual, observar as leis, promover o bem geral. Aquele juramento padrão. Mas tem um prazo ali no parágrafo único que me chamou a atenção. Sim, um prazo curto e fatal. Se o governador ou vice não tomar posse em até 10 dias da data marcada, o cargo é declarado vago pela Assembleia. Ponto final. A única escapatória é um motivo de força maior que tem que ser provado e aceito pela Assembleia. 10 dias é bem apertado, né? Mostra a urgência de assumir o cargo. Nossa, 10 dias? Quer dizer, nada de esticar as férias depois da eleição. E além da posse, tem mais alguma obrigação formal, assim? Tem sim. O artigo 45, por exemplo, diz que o governador tem que morar na capital do estado, para ficar perto da sede do governo, né? E o artigo 46 traz uma coisa importante para a transparência. Tanto o governador quanto o vice precisam fazer uma declaração pública de bens, na posse e quando saem do cargo. Essa declaração fica lá na Assembleia. É para poder acompanhar se o patrimônio cresceu de forma estranha, né? Para coibir enriquecimento ilícito. Entendi. E aquela questão de acumular cargos, governador pode ter outro trampo público ao mesmo tempo? Ah, o artigo 42 pega pesado nisso. A regra geral é: perde o mandato se assumir outro cargo ou função pública direta ou indireta. O foco tem que ser total no governo do estado. Mas tem uma exceçãozinha ali no parágrafo único que vem da Constituição Federal. Se for um cargo que a pessoa passou em concurso público antes, aí pode, mas tem que seguir as regras de acumulação da Constituição Federal. Tipo um cargo de professor ou da área de saúde, se der para conciliar horário. Mas vamos ser sinceros, para um governador conciliar isso na prática é quase impossível, né? Verdade. E falando em restrições, deveres, chegamos num ponto que, olha, derruba muito candidato em prova. A regra sobre se ausentar do Estado. Artigo 44. Parece simples, mas é cheio de detalhe. O que ele diz basicamente? Basicamente, ele proíbe o governador e o vice de saírem do Estado por mais de 15 dias seguidos, sem pedir licença antes para a Assembleia Legislativa. 15 dias é o limite. Passou disso sem autorização, a consequência é pesada: perda do cargo. Nossa, isso é bem rigoroso. E para pedir essa licença é só mandar um ofício? Aqui é onde fica realmente interessante e onde as bancas gostam de explorar. Não é só um bilhetinho, fui viajar, volto logo. O parágrafo único do artigo 44 exige que o pedido seja circunstanciado. O que é isso? Significa que o governador tem que explicar direitinho por que está viajando, qual o roteiro previsto e até quanto acha que vai gastar. A Assembleia precisa saber o porquê, para onde e quanto vai custar essa ausência. Não é pouca coisa, não. Perfeito. Essa exigência de detalhar tudo, motivo, roteiro, gastos, transforma o pedido de licença num ato de transparência, de prestação de contas. Não é só formalidade. O prazo de 15 dias e precisar dessa autorização legislativa com justificativa completa são pontos quentes para memorizar, sem dúvida. Mostra a importância de manter o chefe do executivo presente no Estado, né? Ou pelo menos com as ausências bem justificadas e aprovadas pelo legislativo. Ok. Regras de posse, moradia, bens, ausência, entendidas. Mas o que o governador faz mesmo? Quais são os poderes dele, as responsabilidades no comando do Estado? Vamos, então, desempacotar as atribuições privativas. Estão listadas naquele longo artigo 47. O artigo 47 é extenso mesmo. É o coração das competências do governador. O inciso 1 já começa com o básico, mas que é essencial: representar o Estado. Nas relações jurídicas, políticas, administrativas, ele é a cara de São Paulo, né? O inciso 2º diz que ele exerce a direção superior da administração. Mas olha só, não sozinho. Diz lá, com o auxílio dos secretários de Estado. Já mostra a estrutura, né? Exato. E o inciso 3º detalha o papel central dele no processo legislativo. Ele sanciona, promulga e manda publicar as leis. Mas ele também faz decretos e regulamentos para garantir que as leis sejam cumpridas na prática.
é o poder de dar vida à lei. Por outro lado, o inciso 4º é o contrapeso, o poder de vetar projetos de lei que a Assembleia aprovou. Pode vetar tudo, veto total, ou só uma parte, veto parcial. É uma ferramenta forte de controle e de negociação política, né? E a equipe de governo? Como ele monta o time dele? O inciso 6º parece ser a chave aqui, né? Fundamental. O inciso 6º diz que compete privativamente ao governador nomear e exonerar livremente os secretários de Estado. Essa palavra livremente é crucial. Indica que é cargo de confiança política direta. Não precisa de concurso, nem de aprovação de ninguém. É para formar o núcleo duro do governo mesmo. E é interessante comparar essa liberdade total do inciso 6º com o inciso 7º, que fala de nomear e exonerar dirigentes de autarquias e fundações. Aqui a Constituição já fala na forma da lei e desta Constituição. Quer dizer, para esses cargos pode ter regra específica, tipo mandato fixo, precisar de aprovação da Assembleia, ter requisito técnico, diferente dos secretários que é escolha política livre. Perceber essa diferença é importante. Entendi a diferença. E além de montar a equipe e lidar com as leis, que outras atribuições importantes o artigo 47 traz? Tem várias de grande impacto. O inciso 8, por exemplo, dá ao governador o poder de decretar intervenção nos municípios, naqueles casos previstos na Constituição Estadual. É uma medida extrema, mas está lá. O inciso 11 destaca o poder de iniciativa legislativa do governador. Ele pode propor leis sobre vários assuntos, principalmente os que mexem com a administração pública. E o inciso 17 é central para a gestão fiscal, para o planejamento. É o governador quem envia para a Assembleia os projetos de lei do PPA, o Plano Plurianual, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da LOA, a Lei Orçamentária Anual. São as leis que definem as prioridades, as metas e quanto dinheiro o Estado vai ter para gastar nos próximos anos. PPA, LDO, LOA. Essas siglas vivem aparecendo. Então, é o governador quem dá o pontapé inicial nesses projetos de orçamento? E aquele poder de mexer na máquina pública só com decreto, inciso 19, fala disso, né? Parece um poder bem amplo. Inciso 19 permite ao governador mexer, via decreto, em duas coisas. Primeiro, na organização e funcionamento da administração. Segundo, extinguir cargos públicos, mas só se estiverem vagos. Só que tem duas travas importantes aí. Essa reorganização por decreto não pode aumentar a despesa. E também não pode criar nem extinguir órgãos públicos. Para isso, precisa de lei da Assembleia. E a extinção de cargos por decreto só vale para os que já estão desocupados. Então ele pode remanejar o que já existe, extinguir cargo vago, mas não pode criar uma secretaria nova nem gastar mais, só com decreto. Entendi as limitações. Importante isso. Exatamente. Essas limitações são fundamentais. Garantem o controle do legislativo sobre o tamanho da máquina e o gasto público. É um equilíbrio, né? Entre a flexibilidade que o executivo precisa e o controle do legislativo. E tem mais um ponto relevante. O parágrafo único do artigo 47. Ele permite delegar algumas atribuições, tipo representar o Estado, inciso 1, mas tem que ser por lei e a iniciativa dessa lei tem que ser do próprio governador. Ou seja, ele controla até a delegação dos poderes dele. Falamos muito sobre o que o governador pode fazer. Mas e quando a coisa der errado? Como funciona a responsabilização do governador? Se ele comete um crime, por exemplo. O artigo 49 trata disso, da responsabilidade do governador. E especificamente para infrações penais comuns. Crimes do Código Penal, leis especiais, essas coisas. A Constituição Estadual define o caminho. Primeiro, a Assembleia Legislativa tem que admitir a acusação. E não é qualquer maioria, não. Precisa do voto de 2/3 dos deputados. É um quórum qualificado, bem alto. Esse quórum de 2/3 é um filtro político bem forte, né? Se a Assembleia admitir a acusação, aí o processo vai para julgamento. E onde ele é julgado? Lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É o foro especial para governadores em crimes comuns. E o que acontece com o governador enquanto o STJ está julgando? Ele continua trabalhando normalmente? Opa, aqui tem um ponto crítico, com consequência imediata.
O parágrafo 3º do artigo 49 diz que o governador fica suspenso das funções assim que o STJ receber a denúncia ou a queixa-crime. Olha bem, não precisa esperar a condenação, nem começar o julgamento formal. Só o STJ aceitar a acusação já afasta o governador do cargo. Uau, o afastamento é rápido mesmo. Mas esse afastamento pode durar para sempre enquanto o processo rola? Anos, talvez? Não pode não. Aqui tem um prazo crucial que tem que ficar gravado. O parágrafo 4º do artigo 49 põe um limite máximo para essa suspensão, 180 dias. Se o julgamento no STJ não terminar nesses 180 dias, a suspensão acaba automaticamente. O governador volta para o cargo e o processo continua correndo normalmente contra ele. É uma garantia para não ter afastamento por tempo indefinido. Mental, então, fixar esses pontos para a prova. Quórum de 23 na Assembleia para admitir, foro no STJ para crime comum, suspensão a partir do recebimento da denúncia pelo STJ e o prazo máximo da suspensão, 180 dias. E vale lembrar que a parte original da Constituição que falava de crimes de responsabilidade foi, em boa parte, declarada inconstitucional pelo STF. O Supremo entendeu que isso é matéria federal. Então, o foco na Constituição Estadual fica mesmo no processo dos crimes comuns, do artigo 49. Entendido. Responsabilidade definida. Agora vamos falar rapidinho dos auxiliares diretos do governador, os secretários de Estado. Quem é que pode ser nomeado para esses cargos tão importantes? O artigo 51 define os requisitos básicos. Tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 21 anos e estar com os direitos políticos em dia. Ou seja, poder votar, ser votado, não ter nenhuma condenação que suspenda isso. São requisitos até simples, né? Reflete bem a natureza política do cargo. Sim, a escolha é política, mas a responsabilidade é jurídica, administrativa. O artigo 52 deixa isso bem claro. Os secretários são responsáveis pelos atos que eles praticam, ou pelos que assinam junto com o governador. É o tal do referendo ministerial. E respondem por omissão também, se deixarem de fazer algo que deveriam ou se enrolarem para fazer. E não basta agir, tem que prestar contas. Prestar contas, como assim? Tem um jeito específico para isso? Tem. O artigo 52A obriga os secretários a comparecerem, pelo menos semestralmente, nas comissões permanentes da Assembleia Legislativa que tem a ver com a pasta deles. Eles têm que ir lá dar informações sobre a gestão, responder pergunta de deputado. É um jeito importante de controle do Legislativo sobre o Executivo. E essa obrigação de ir na Assembleia vale só para os secretários? Não, o 52A amplia isso. O parágrafo 1º diz que os diretores das agências reguladoras do Estado também têm que ir lá semestralmente. E o parágrafo 4º tem uma regra um pouco diferente para as universidades estaduais e para a FAPESP, a Fundação de Pesquisa. Os reitores e o presidente da FAPESP têm que ir anualmente nas comissões prestar contas da gestão. É uma rede de responsabilidade que pega vários níveis da administração indireta também. Faz sentido essa prestação de contas ampla. E para fechar o bloco dos secretários, o artigo 53. Traz mais alguma regra importante? Traz duas regras finais, que são espelho das do governador e vice. Primeiro, secretários também têm que fazer declaração pública de bens na posse e na exoneração, mesma lógica de transparência. Segundo, enquanto estão no cargo, eles têm os mesmos impedimentos que a Constituição coloca para os deputados estaduais. Restrições para contratar com o governo, ter cargo em empresa concessionária, essas coisas para evitar conflito de interesse. Ótimo! Cobrimos bastante coisa hoje, hein? Recapitulando rapidinho nossa análise focada no poder executivo da Constituição de SP. Vimos quem manda, governador, mandato de 4 anos, uma reeleição, datas, regras de eleição e posse, a linha sucessória, vice, pré-assembleia, pré-TJ, e a nova eleição em 90 dias para dupla vacância, com mandato só para completar. Passamos pelas exigências,
Posse em mês dias, morar na capital, declarar bens, restrição para acumular cargo, a regra dos 15 dias para sair do Estado e a licença detalhada da Assembleia. Destrinchamos as atribuições privativas do artigo 47, representar o Estado, sancionar leis, nomear secretários livremente, propor orçamento, PPA, LDO, LOA, reorganizar a administração por decreto, mas com limites. Vimos a responsabilidade por crime comum, 23 da Alesp para admitir, julgamento no STJ, suspensão quando o STJ recebe a denúncia, limite de 180 dias. E, por fim, os secretários, requisitos, responsabilidades, prestação de contas semestral ou anual para reitores FAPESP e os impedimentos. Ufa! Muitos detalhes, né? Especialmente prazos, quórums e essenciais para a prova, sem dúvida. E, além de decorar isso para acertar a questão, vale a pena pensar um pouco mais, sabe? Isso levanta uma questão importante. Como é que toda essa estrutura de poder que a Constituição desenha, com essas funções, essas limitações, esses freios e contrapesos, tipo a licença para viagem, a prestação de contas, como isso funciona na prática mesmo? Como é que a dinâmica real entre o governador, os secretários, a Assembleia, que é moldada por essas regras, influencia as políticas públicas que afetam o nosso dia a dia aqui em São Paulo? Pensar nessa aplicação concreta ajuda não só a entender melhor, mas a fixar o conteúdo também, né? Excelente ponto. A Constituição no papel versus a vida real da política e da administração. Fica aí a reflexão para o pessoal. Mantenham foco nesses detalhes que a gente esmiuçou. Eles são decisivos na hora H. E para quem quer ir além, memorizar de verdade e dominar as pegadinhas, para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki. É uma ferramenta poderosa mesmo. Obrigada pela companhia nesta análise focada e até a próxima.